O Por Cima da Zebra está de volta e dessa vez temos novidades. Meu amigo Superman, popular Superman lá de Interlagos, setor G, está conosco agora no Por Cima da Zebra. Ô, rapaziada, beleza? Show de bola. Bom, vou me apresentar primeiro aí, para o pessoal saber quem sou eu aí. Eu eu frequento lá, né, Interlagos há alguns anos lá, por aí, acho que faz uns 19, 20 anos que eu vou. Eu sempre vou com a mesma camisa, com a camisa do Superman. Sou uma pessoa muito discreta lá, não faço muita bagunça nem nada. E eu conheci a rapaziada aí, né, o Cleiton, o Nico, o Paulão aí, o Rafa, já longa data aí, acho que eu não consigo nem precisar aí há quantos anos, e a gente ia lá em Interlagos, e a gente nem percebia que a gente era tão amigo, né, porque a gente se encontrava e estava sempre junto, e um monte de coisa converge aí com o que a gente gosta aí, que é motor, né, esporte com motor, e daí, Fórmula 1, esporte com motor, e a gente Interlagos, e sempre juntos lá comentando algumas coisas no WhatsApp, e outras vezes aí por telefone e tal. E daí surgiu essa oportunidade aí que eu fui convidado pelos amigos aí para participar aí, pelo menos algumas vezes aí, uma vez vai dar certo. Grande Superman, isso daí, aqui é uma resenha, é um bate-papo, é tranquilidade. Hoje o Paulão não pôde participar e o Rafa também teve que se ausentar hoje. Então vamos nós aqui. O Paulão falou pra gente que tá de férias. Verdade? Hum. Ah, tá bom, Pô, tá curtindo. então tá certo. Tá beleza. Grande Prêmio da Emília-Romana no Autódromo de Imola, que tem 4.909 metros, 63 voltas e dessa vez tivemos a estreia do pneu C6, o mais mole da gama da Pirelli. Um pneu que quase não utilizaram, apenas nos treinos e na qualificação, né? Eles usaram pouquíssimo esse pneu aí. O problema é o seguinte: esse pneu tem uma aderência fantástica. O problema é que ele não aguenta não é nem 4 voltas, eu acho. Eles estavam reclamando, eles pegaram, chegaram a dizer que em mais de uma volta o pneu já não dava mais. O pneu médio era o pneu macio do ano passado, só para você ter uma ideia. Então, a gama, na verdade, estava deslocada com o que foi o ano passado, né. Então, olhando isso, você já percebe que não dava para usar ele era um super, super macio, era uma coisa, assim, absurda de se usar, né. E nos treinos livres, qual o seu destaque? As McLarens, elas davam a impressão que estavam vindo para destruir o fim de semana, né. Foi isso que eu enxerguei, pelo menos. E o e o Verstappen desesperado, no no volante, o Hamilton reclamando do carro, e dava uma impressão de que eles estavam desesperados. Depois, lógico, a Red Bull, ela tem uma reação maluca ali, né, que eu não sei se eles conseguem enxergar um defeito no carro, uma coisa técnica bem específica, e eles conseguem dar uma melhorada no carro, principalmente no Qualify, que dá uma diferença comunal para os testes, né, que a gente tem visto aí nas outras corridas, inclusive nessa. O Verstappen lá, o Franz, como é que é? Franz Hellmann, né, que ele usou lá no Pseudônimo dele. o pseudônimo lá, cara, o cara é um fenômeno mesmo, né, não tem o que dizer, né. Que se a gente for comparar ele com pilotos espetaculares aí, que a gente é super fã, o pessoal vai acabar brigando com a gente, falar assim: "Ah, pô, mas o que dá, a única coisa que a gente pode lembrar é um tal de Ayrton Senna aí atrás, né, porque o cara é um fenômeno. Se a gente for comparar a McLaren de hoje, com alguma coisa, a gente tem que comparar com a Williams lá de 92, 93 ali, que ela estava desbancando todo mundo, ninguém pegava nada, o único que conseguia andar meio pareio com elas, né, com as Williams lá, era o Senna, que não era nem o carro, era o braço. E hoje, eu acho que dá para comparar com a mesma coisa. Você olha as 2 McLaren, estão um rebento, mas o braço do Verstappen, faz com que ele ande de igual para igual. Apesar que ele ainda tá para trás no campeonato ainda, mas deu uma chegadinha agora, né, nessa corrida aí. O treino livre, para mim, mostrava que a McLaren estava muito forte e dava a impressão que a Red Bull não estava se encontrando, e dava a impressão também que até a Sauber estava estava bem, né, que o Bortoleto chegou a andar um pouco mais na frente. Entre os 10 primeiros. Até você fala: "Pô, que legal, ele ficou um tempo ali, entre os 10, entre em 12º ali e tal". Tava essa impressão de que
de que ele ia ter um desempenho um pouco melhor até no treino livre. O Williams também, a gente já imaginava que ela tinha dado uma melhorada boa, e a Ferrari estava meio perdida, né? Você fala, meu, a Ferrari dançou, né, meu? Porque esse ano dava a impressão, no ano passado, que ela ia chegar desbancando todo mundo, que o Hamilton tinha feito a aposta perfeita, e até o treino, né, no treino livre, ainda estava ainda com aquela angústia de quem é ferrarista, né? Ferrari. Nós ferraristas sofremos muito. Exatamente, exatamente. É, No Qualify ali nós tivemos 2 batidas fortes ali, do primeiro o Yuki Tsunoda chamou a primeira bandeira vermelha no Q1, e já no finalzinho do Q1, quem estampou o muro da Tamburello foi o estreante, o argentino Franco ah, Colapinto. o Colapinto, ele é quase que um cola-muro, né? Porque ele não pode ver um muro que pau, baque. Ele entrou agora só para ficar por 5 corridas, tomara que ele não dê muito prejuízo lá, que senão vai ficar um problemão, né? Mas assim, eu acho que o Colapinto é um piloto, eu acho que ele é bom pra caramba, mas ele é muito rápido, mas ele está desesperado para poder mostrar serviço com velocidade. Ele não está entendendo que ele é estreante, que ele precisa, na verdade, é de ficar na pista, meu. Fica na pista, vai ali seguindo o ritmo, vai pegando as manhas, entendeu? Que é o que aconteceu com ele ano passado. Ano passado ele chegou naquele desespero de querer mostrar serviço, acabou tendo várias colisões e tal. Agora o Tsunoda também, o Japinha é campeãozinho, né, cara? Eu gosto dele pra caramba, mas, puta, que pancada, né, cara? Cara de ré que bateu, virou tudo ali. Foi um negócio espetacular, né? Bonito de ver o acidente. Ainda sendo mais bonito dele saindo ileso, né? A gente que gosta de ir em pista, de ver a corrida, o acidente é um negócio espetacular, né, cara? Como a ultrapassagem é coisa espetacular. Mas aquele acidente ali do Tsunoda, se fosse outros tempos ali, eu acho que machucaria ele. Isso mostra que a Fórmula 1 evoluiu demais, né, cara? A parte de segurança da Fórmula 1, eu acho que ela é um exemplo para qualquer outro esporte motor aí. E no final do Q1 teve aquela questão sobre o Berman, que tinha cravado uma volta para passar para o Q2, e acabou a FIA revendo quando ele cruzou e tinha dado a bandeira vermelha segundos antes. Foi porque tantos segundos, não que ele tenha sido punido, ele não foi punido, ele só perdeu uma volta porque já tinha startado a bandeira vermelha. Tá na regra, né? Tá na regra, né? Não tem o que falar. Ó, segue ela. Deu a bandeira, tá no lado daquela volta. Ô, beleza. Mas, meu, pô, se o cara tá no finalzinho, você põe, o cara passa, pô, cara, o cara podia ter dado rever isso, né? E falar, meu, nesse caso, vão abrir mão. Só que se ele abre mão nisso, o cara fala, peraí, então quem tá 2 curvas também, quem tá 3, pode fazer o que quiser. Porque se eu tô pra frente do acidente e tal. Então, eu acho que, pensando que a regra está bem escrita e está claro isso, bandeira, não importa se foi no último segundo ou não, mas deu dó, né? Mas pra gente foi bom. Foi bom, porque o Bortoleto avançou pro Q2, O Bortoleto avançou por Q2 por causa disso aí. e a grande surpresa no Q2 foram as 2 Ferraris ficaram de fora do Q. Que Leclerc frustração, e Hamilton, que frustração. e o piloto da casa, o Antonelli. Cara, é assim, o Antonelli, né? O Antonelli tem uma coisa muito engraçada, né, cara? Chegar o bondão escolar e descer toda a rapaziada, né? Que você viu isso aí? É, pô, tá que legal, né, cara? Ele tá no último ano aí do ensino médio aí, e a Mercedes fez uma brincadeira lá e trouxe a sala de aula dele inteira pra pista e parou o ônibus escolar e desceu a rapaziada inteira lá, os amigos dele com uniforme e tudo mais, com mochila. E o Bortoleto também, que acabou ficando no Q2. É, é, o Bortoleto, a gente chegar no Q2 já foi a missão possível, né? Apesar que o que a gente espera dele é que ele ande mais próximo possível, né, do Hülkenberg. A torcida brasileira, ela tem um problema que ela se contenta com o primeiro lugar. Você não é primeiro, velho. Você não presta, você é horrível, porque você tá. É só de chegar na Fórmula 1 já é uma vitória. E a gente aí que convive com Fórmula 1 e com a dificuldade que é
um piloto conseguir chegar na Fórmula 1, né? Milhares de pessoas aí correm em várias categorias aí, e se for pensar, o cara chegar na Fórmula 3 ou na Fórmula 2 já é uma coisa espetacular. O cara chegar na Fórmula 1 já tô, né? É uma coisa extraordinária, né? É, mas ele não conseguir ir pro Q2, pelo menos, a gente sabe que o carro realmente está devendo, a gente está torcendo aí para que nos próximos anos aí, quando virar Audi, né? Quem sabe aí nessa virada de regras que vai ter o ano que vem, quem sabe a Audi tem aí um trunfo aí na mão. Se a gente for olhar, tá 5-4 se for contar com as sprints, né? Ele não tá tão para trás do Huckenberg, considerando que o Huckenberg tem anos, né? O cara rapaz, era uma experiência extraordinária. E as Ferraris, voltando a falar do Qualify aí, foi uma decepção, vou falar para você. A hora que eu vi ali que acabou o tempo, que eles não conseguiram passar, eu falei, mano, não é possível, meu. Poxa, assim, uma frustração monstruosa. Apesar que nos treinos livres já estava assim, bem explícito que eles estavam com dificuldade, né, cara? Estava claro que a Ferrari não estava tão bem, pelo menos para o treino livre. E o destaque foram as 2 Aston Martin, tanto o Alonso quanto o Stroll foram ao Q3 pela primeira vez no ano. O Alonso aí, o nosso vovô, né? Pai avô lá, ele na verdade esse ano ele não tá dando para ele, né, cara? Eu acho que ele passou a época dele já, cara. Eu não tô mais. Eu sempre achei ele assim, o cara, um piloto espetacular, apesar que eu não sou muito fã do Alonso, não. Como As piloto, atitudes do Alonso são sempre da pista, é um piloto. dentro da pista, né, vamos dizer, como piloto, realmente não tem o que dizer para dele, né? Mas as atitudes dele, as coisas que ele fez no decorrer da carreira dele, eu acho que denigrem muito o que a gente imagina aí de uma pessoa íntegra, aí, uma pessoa espetacular. Mas tocando um cabo é inquestionável. E eu acho que ele ainda vai ficar mais um ano aí só porque ele tá botando fé no projeto do Adrian Newey lá, mas se ele não fizer nada, eu não manteria ele, né? Pro ano que vem, tá de boa. Não manteria, não. E no Q3 a pole position dessa vez ficou com o Oscar Piastri, seguido pelo Verstappen, quase o Verstappen pulou ali na pole, foi uma bela disputa entre os dois. O Russell colocou a sua Mercedes na terceira colocação e o Norris decepcionou, acabando na quarta colocação. Cara, vamos falar de Norris primeiro, né, cara? O Norris dá a impressão, assim, cara, que toda vez que aperta, ele fica num desespero e começa a errar de bobeira, né, cara? E foi o que fez com que ele perdesse o campeonato ano passado. Que o carro estava melhor, ele começou a pegar ponta, chegar, e depois ele começa a se atrapalhar. E toda vez que ele tem uma disputa falando de Verstappen, ele afrouxa, né, cara? Isso aí, infelizmente, a gente até brinca lá do dano moles, né? Então, toda hora ele parece estar dando moles ali e não consegue ir para frente. Foi uma disputa, putz, cara, foi assim, impressionante, né, cara? Eu achei que aquele finalzinho aí da qualificação foi assim, extremamente emocionante. Foi assim, a lá anos dourados da Fórmula 1, né, cara? E o Piastri, é, ele até ali, né, a gente imaginava que ele ia nadar de braçada no final de semana. Eu já tinha acampado a bola que ia ficar Piastri, o Norris e o Verstappen em terceiro. Eu não imaginava o Verstappen em segundo, apesar que ele tira sempre um coelho da cartola, porque realmente dá um ponto fora da curva, é um piloto assim que, se a gente for comparar, como a gente já comentou isso aí entre nós de outras vezes aí, se a gente for comparar ele, tem que comparar com os melhores da história mesmo. O Senna, Ah, joia. Entre os grandes. o Schumacher, assim, cara fora do comum. Acho que nem com o Prost não, porque o Prost era muito prudente, né, cara? Os outros, sempre foi bem. Teria que comparar ele realmente com nenhum.
nem com humanos, Os mais arrojados. os mais arrojados, corajosos e que na hora que precisa o cara mostra o serviço. E esse ano ele não está com o melhor carro, ele está ali muito perto do primeiro lugar do campeonato, acho que está. Ele está mostrando que ele realmente é um piloto bom. Diferente do Vettel, né, que quando não teve um carro bom, nunca mais apareceu o cara. Entendeu? Ele só foi muito bom enquanto ele tinha o melhor carro. Quando ele não está com o melhor carro, ele não mostrou serviço. Agora o Verstappen, o Verstappen diferenciado e é muito bom, né, cara? Eu tô gostando também das Williams, né? As Williams deram Tá uma, andando bem. deram uma melhorada. O Albon, agora o Sainz tá chegando, né? Putz, cara, eu boto muita fé no Sainz, né, cara? O ano passado, você lembra que ele, último ano de Ferrari, a gente lembra que ele tava andando um bom tempo, ele anda melhor que o Leclerc. E no domingo tivemos a corrida. O Tsunoda havia batido já no Q1 e praticamente trocou várias peças do carro e optou por largar dos boxes. E na largada o Verstappen surpreendeu. O Verstappen não largou tão bem assim. Ele no arranque ali no pulo, o Piastri largou bem melhor que ele. Ele historicamente, o Verstappen, ele tem, sim, uma sensibilidade monstruosa ali, né, de apagou a luz, ele pá, ele já pula na frente, e tal. Só que dessa vez, o que deu para ver, né, cara? O Piastri teve uma largada espetacular, o Russell colado nele e foi atrás. O Verstappen, ele não conseguiu acompanhar o Piastri, perdeu inclusive pro Russell. Só que quando chegou aquela curva para a esquerda, o Piastri já achou que tinha se livrado do Verstappen e ficou segurando o Lúcio e freou pensando que, pô, o cara, né, tem que segurar um Corvelinha. Corvelinha, pô, tô por dentro. E nessa, o Verstappen veio e podou os dois por fora, né? Pô, né, foi espetacular aquilo ali, né, cara? Aquilo ali é pros grandes, né, cara? Não é pra qualquer um. Ali parece que o Piastri estava dormindo ali. Cara, não, eu não digo isso, cara. Ele achou que tinha se livrado já do Verstappen, na minha opinião. Pô, já me livrei, cara. O cara pulei na frente, o Russell veio junto, e ele deve ter olhado no retrovisor e falou: pô, o cara, o Verstappen ficou para trás e vai ser um problema lá do Norris, velho. Isso aí, eu me livrei desse cara. Tô bem. E neto, ele ficou se preocupando apenas com o Russell, né? E ficou segurando o Russell ali, entendeu? Na hora que ele ficou segurando o Russell ali, e deu uma freada antes, que ele sabia que o Russell, como é que o Russell é, só se o Russell saísse da pista para sair, podando, cortando o caminho. E nessa, ele abriu uma avenida pro Verstappen e segurou o Russell foi moleza pro Verstappen, ele entrou junto pro lado de fora, a outra perna que era para dentro já era, não tinha mais como ele acompanhar. Agora e abriu. O Verstappen, o passo. Isso que foi de impressionar, porque aquela manobra ali, você fala, meu, é braço e coragem, somado com a sorte do outro segurar o Lúcio, pô, então vamos somar a sorte a Rojo. Foi até um comentário que eu vi dele falando, né, do Verstappen, ele achou que não ia parar, ele falou, meu, vou até no final, acho que não para. E o carro acabou conseguindo, né, que ele achou que não ia fazer aquela curva. E eu imaginava que o Piastri ia colar nele, ia conseguir, ia ficar empurrando ele, né? Ia conseguir passar. E não foi o que aconteceu, né? Ele foi abrindo, não conseguiu mais acompanhar. O Norris, que tinha mais carro, mas não conseguia passar o Russell, porque essa pista ela é difícil de ultrapassar. Você consegue. Teve muita ultrapassagem, né? Que a gente não esperava isso, né? Que a gente esperava que fosse A asa móvel facilita um pouco, mas mesmo assim ainda é difícil. Diferença das táticas, né? exatamente. Porque logo no início, ali já na 14ª volta, mais ou menos, o Russell já reclamando que os pneus dele já Então, mas coisinha, o Norris, ele ficou muito tempo preso atrás do Russell, né, cara? Ele ficou muito tempo atrás do Russell e não conseguia passar. Ele foi comendo pneu, ficou ali atrás. E o Piastri não conseguia acompanhar o Verstappen. Então o Verstappen foi dando linha, o Piastri ficou um pouco para trás e o Norris preso atrás do Russell, né, cara?
Então, se você for olhar, isso aí que atrapalhou a McLaren, porque o Norris, nessa corrida, acho que ele tinha mais desempenho para isso aí, para acompanhar, de repente, o Verstappen. Verstappen. Foi uma corrida muito tática, porque teve outros pilotos que optaram ali por fazer 2 paradas, óbvio, antes do virtual safety car e até mesmo do safety car entrar, o Piastri optou pelas 2 paradas, o próprio Cotoleto ele ia fazer 2, acabou fazendo 3, ficou errado, né, a Quem optou por essa parada antecipada, estão se dando bem no Foi uma coisa interessante assim, do pessoal que estava do meio para trás, que estava com pneu médio, né, que o macio ninguém usou, o C3 o C6 ninguém usou, todo mundo que estava do meio para trás, e que estava com o pneu médio, viu que o pneu não estava dando mais bom desempenho, resolveu parar. Parou, foi parar lá atrás, não conseguia mais passar ninguém, porque o carro daí não é um carro de ponta, então os carros de ponta com pneu novo e, e o carro é melhor, o cara vai passando igual o Piastri fez, que foi dando linha, passando todo mundo. Então o cara foi parar para trás no meio do tráfego, não conseguia fazer nada, e foi só perdendo tempo. Acho que foi na 11ª volta ali, o Norris ultrapassou o Russell, né? E você fala, putz, agora vamos ver se ele vai conseguir alguma coisa, mas ele perdeu muito tempo ali, já estava com uma distância assim gigante dos dois da ponta, e ficou numa situação bem complicada, porque ele perdeu muito tempo atrás do Russell, né, cara? Eu acho que, se eu não me engano, estava 20 e poucos segundos já de distância lá. E Se se não me o engano, acho que é mais de 10 segundos do só do Piastri. O Verstappen estava muito mais no perigo. Nossa, o Verstappen estava, acho que estava 20 segundos de distância, mais ou menos. É. Só que daí depois acho que foi 3 voltas depois, na 14ª volta, chamaram o Piastri pro box. Os boxes. E daí foi pro box, também foi antecipado demais, né, que até então a gente não sabia que era tão antecipado, que ele estava dando aquele undercut lá, né, cara, da ideia de andar rapidão e voltar, ganhando pelo menos um Verstappen, sei lá. é, fazer alguma coisinha ali. Só que daí ele entrou, daí ele parou no meio do pelotão e já teve teve o erro no pit stop, né, Sim, teve um erro top do Piastri. ele, acho que a roda dianteira direita, tal, teve um problema, você via ali que eles não conseguiam, teve um tempinho, ele perderam 1,5 segundo aí, só com essa roda aí. Então isso aí atrapalhou bastante, né, cara? E, e daí depois ainda veio o safety car, né, o virtual lá mais para frente um pouco. Mas daí o Piastri foi para lá atrás e daí ele começou a fazer fila de ultrapassar, né? Foi bonito também, né, cara? Foi legal. Sim, pneu novo, ele passou ali Hamilton, Antonelli, ele enfileirou ali bastante gente. Essa aqui foi muito boa, né, cara? Eu gostei. A corrida foi muito boa. Teve muita ultrapassagem, teve muita coisa emocionante, apesar do Verstappen não ter sido ameaçado uma vez. E o que trouxe um pouco mais ali de agito na corrida foi o virtual safety car com o abandono ali, o problema no motor do Ocon. Logo, todos ali aproveitaram, os que tinham parado, acabaram alguns fazendo nova parada, É, mas todos aproveitaram o virtual safety car. tem gente que não entende como que funciona isso, né, cara? Porque é assim, quando tem o virtual safety car, todos os carros são obrigados a andar um pouco mais lentos do que o normal. Então ele tem um limite de velocidade, ele tem que andar no limite máximo ali, e é bem mais lento do que eles andam normalmente quando tem esse virtual safety car. A ideia é andar um pouco mais lento para que consigam retirar a coisa que tá O carro que estiver fácil, é a coisa que está atrapalhando a pista numa região. Só que daí, nesse momento que todo mundo anda um pouco mais devagar, você imagina que para o cara dar uma volta, ele demora 1 minuto e 20. Numa situação dessa, o cara demora 2 minutos para dar uma volta. Então, se o cara entrar no box e sair, o cara o cara não chegou tão perto dele, né? Isso no virtual safety car já é o suficiente para o cara não perder uma posição, entendeu? Ou perder poucas posições, que foi o que muita gente se aproveitou, inclusive o próprio Verstappen, né?
Você aproveita isso aí. E um pouco mais à frente, após o Virtual Safety Car, tivemos o Safety Car real mesmo, em roda do Safety Car, com o abandono ali do Antonelli, só a diferença, o pessoal falou: "Ah, por que num caso sim, no outro não?". Mas o Antonelli parou o carro um pouco mais à frente do que o Ocon. E parece que É, ele tinha problema ali para a retirada do carro, então por isso que eles então, mas não safety. nos 2 casos dá para falar que, assim, tem uma certa incompetência do pessoal que tira o carro dali, cara. Porque você olha assim: "Ah, pô, o carro tá no meio da pista ali, tá no canto". Não tá um negócio tão difícil de tirar, né, cara. Pô, você dá pro cara entrar com guindaste, chegar lá, tirar o carro e fazer uma coisa bem mais rápida, né. Não tinha essa necessidade de demorar tanto tempo, né, cara. Até mesmo, quando o retardatário recupera a volta. Eles poderiam ter deixado, salvo engano, era o Berman, né. Berman tomado Poder desotorizado. Berman ficou ali entre o Verstappen e o Piastri, ficou um tempão, estava saindo já o safety car, para daí liberar ele, para ele dar a volta e voltar no e voltar na posição real dele, né, cara. Pô, ficou um tempão ali, cara, não precisava disso, podia agilizar. Foi engraçado assim, né, que se eu não me engano, quando voltou do safety car, faltavam só 9 voltas, né. Isso atrapalhou tanto o Piastri contra o Leclerc. quando e você não tem mais pneu, o pneu C5, Um Douro novo, o branco lá, que acho que era o C4, né. repare. Você não tem mais C4 novo, seu C4 é velho, se colocar também não vai durar, então fica com esse pneu aí. E tanto que teve até um comentário assim: "Pô, qualquer pneu que você colocar é melhor que o meu aqui, que não tem como andar com ele, não tem como andar mais com o pneu". Então, mas só que se soubesse que ia ficar tanto tempo com o safety car, compensava ele ter colocado pneu, que daí o Piastri, pelo menos ele ia ficar de igual para igual com o Verstappen, de igual para igual com o Norris. Uma outra coisa também, a McLaren teve um erro de estratégia monstruoso, né, cara. Porque você imagina o seguinte, o Verstappen com o pneu zero, não sei nem se era zero, se era usado, tá, mas Era bom, Verstappen era 0. com pneu bom. O Piastri com pneu velho e o Norris com pneu zero, certo? Eu acho que era até um pneu usado, viu, que ele tinha colocado. O do Norris? O do Norris tinha 2 voltas. É, É aquele que eles dão aquela cozinhadinha que ele acaba durando mais depois. é. Então, era um pneu usado, mas usado pouquíssimo 2 voltas. usado, né. Na minha opinião, já tinha que chegar pro Piastri e falar: "Piastri, de boa, cara, deixa o Norris passar que ele tá com o pneu melhor. Ele vai te passar de qualquer jeito, então deixa ele passar". Não, Mas aí eu discordo, porque aí é briga pelo título. não, mas pensa pra você ver ali, de todo jeito ele ia passar. Ele tá com os pneu o pneu do Piastri tinha quanto de vida? Tinha mais de 20 voltas de vida, cara. Ele não tinha como segurar o Norris. Só que assim, se ele deixa o Norris passar, vamos pensar, eu sou o cara da McLaren, vamos pensar na equipe. Eu quero fazer mais pontos possível. Era melhor deixa passar, eu tô com o cara com pneu de igual para igual com o Verstappen, certo ou não? Daí ele ia tentar cutucar o Verstappen pelo menos. E o Piastri talvez tivesse até uma chance de dar um gross up ali. E se vamos supor que dá um gross up, o Verstappen sai, daí fala: "Meu, agora você devolve para ele lá, porque deixou você passar", né. Dava até para fazer uma negociação desse tipo. Agora, o que fizeram? "Ah não, deixa os caras brigar". Aí os caras ficaram brigando, brigando, e ele acabou que ele passou de todo jeito, né. Não sei se teve um toquinho da equipe lá, né, que o cara fala: "Não, não pode dar o toque", mas o cara dá aquela 2 no rádio, né, pá, pá, 2 toques no rádio é para deixar, né. Então eu acho que teve um erro de estratégia. Agora falando de uma quem se deu bem pra caramba, que foi bonito, foram as Ferrari, né, que no qualify foram decepcionantes, mas andaram muito, né, cara. Eu acho que o Hamilton, acho não, né, o Hamilton estava muito feliz, né. Os tifosi Ajudou muito a não, Ferrari também. o safety car ajudou muito, a estratégia ajudou muito, O Leclerc com o Albon ajudou o Hamilton a chegar na quarta. ajudou o Hamilton, porque ficou segurando, segurando, acabou que o Hamilton passou o Albon junto, né, cara, o Leclerc passou, ele passou junto ali, que O o Al Leclerc acabou devolvendo a posição, o não deveria. o Albon tentando passar, porque estava com o pneu melhor,
é que o Leclerc, com aquela história do pneu, que o safety car. A mesma situação do Piastri. É, mesma situação do Piastri, exatamente. Ah, não pode e tal, que se tivesse trocado, tinha ficado bem. O Hamilton acabou que ganhou a posição dos dois. Eu também acho que não devia ter dado passagem, porque a regra, que na minha opinião é ruim essa regra, você tem que deixar espaço para um carro. Na minha opinião, tem que deixar. Agora, tiraram isso, o cara pode não deixar o espaço. Ele não deixou espaço, né? O Albon acabou pegando, cortando o caminho ali, saiu tudo torto, né? Não tinha espaço para ele. E só que assim, caso ele fosse punido, ele perdia, vou supor que ele perdesse Não, 7 ele ia segundos. despencar. Puta, ele é para lá de Sarsa. Ferrari pensou, né? É, Ferrari a Ferrari, se você perceber, eles já estão com uma configuração, que eles estão com tanto medo de tomar punição, que você olha o carro deles está alto, né, cara? Tá quase um carro de cross agora, tá autocross, não tá nem Fórmula 1. Com medo de estar pegando o assoalho no chão, comer o assoalho e tomar alta punição de comer assoalho, né, cara? E o Verstappen, diga-se de passagem, você falou. O Norris, em momento algum, conseguiu tirar nada do Verstappen. Muito ao contrário. Depois que ele passou o Piastri, o Verstappen só abriu. Só abriu. Então, cara, é assim, ele terminou acho que 6 segundos, né, do 6,3, uma coisa assim. Depois vocês perdem poucas voltas. Exatamente. Só que assim, ele perdeu tempo atrás do Piastri. Perdeu tempo, estragou o pneu, entendeu? Então, por isso que eu falo que a estratégia correta era, deixa o cara passar. Mas ali tá valendo o campeonato. Então Hum. não vai deixar passar, não. Mas deveria ser, entendeu? Mas assim, voltando a falar de Ferrari, né, cara? A Ferrari realmente ela teve um desempenho muito bom. Não acredito que ela melhorou, assim, para ser muito mais. Acho que foi muita estratégia e muitas das coisas que aconteceram durante a corrida, de safety car, de estar com o pneu certo na hora certa. E a Ferrari, historicamente, aí, a estratégia dela, ela dá umas bancadas fora do comum, né, cara? Historicamente, eles são bem atrapalhados, cara. É uma coisa assim que a gente nem esperava. A gente não chega a ser tifosi, mas é bem ferrarista, né, cara? Então, Realmente é, ferrarista. é bem frustrante você ver a Ferrari para trás, né, cara? E vamos para o resultado do Grande Prêmio da Emília-Romagna. Vitória espetacular de Max Verstappen com Norris na segunda colocação e Piastri em terceiro. Hamilton chegou na quarta colocação, seguido por Albon, Leclerc, Russell, Sainz. Hadjar fez mais os 2 pontinhos e o Tsunoda marcou um pontinho com a outra Red Bull. Alonso ficou na posição do bobo, aquela que não marca nenhum ponto. Em 12º ficou Hülkenberg, seguido por Gasly, Lawson, Stroll, Colapinto, Berman e Bortoleto fechando os pilotos que terminaram a corrida. E não completaram a corrida, Antonelli e Ocon por problemas mecânicos. E o Mundial de Pilotos segue com a liderança de Oscar Piastri com 146 pontos, seguido por Lando Norris com 133 e Verstappen com 124. 22 pontinhos ali entre os 3 primeiros, a diferença, 13 pontinhos de diferença para o Norris, é a briga do Mundial. Vamos ter até o final aí, eu acredito que uma boa briga e vai ter mudança também de regra de configuração de asas no Grande Prêmio de Barcelona, na Espanha. Barcelona vai ter umas regras diferentes, que acho que para a McLaren não vai mudar nada. Não, mas para a McLaren se utiliza eles, têm o dom da asa móvel, então, a flexibilidade das asas. Mas eu acho que a McLaren realmente, o tchan dela tá o freio lá, aqueles dutos do freio, entendeu? Que a Red Bull já tá chiando, né? O Que tá todo mundo. Christian Horner tá bravo com os freios da. Mas eles já apresentaram para a FIA já falou que tá de acordo, que não tem problemas e tá dentro da regra, então. Mas eu acho que essa da flexibilidade aí não vai mudar nada para eles, não. Eu não enxergo que vai dar problema para eles. Mas assim, então o campeonato o campeonato de pilotos está bem acirrado, né, cara? Tá de por poucos. Agora o de construtor, Claro, e
Eu falo que ela já tá com uma mão na taça. Teoricamente, depois do meio do campeonato, a coisa às vezes dá uma chacoalhada, né, cara? Que esse ano tem a tendência de não, porque ninguém vai ficar investindo nesse carro aí, sabendo que vai ter um campeonato praticamente Novo. novo, né? Campeonato com regulamento novo. Ano que vem. Esse- Talvez quem vá disputar um pouco aí é a McLaren e a Red Bull. Que a Red Bull tem uma chance de conquistar o mundial de pilotos. Quanto ao de construtores, eles não têm chance alguma, porque dependem exclusivamente dos pontos do Verstappen. Porque o segundo piloto deles, coitado, eles ficam com esse negócio de troca, destroca, troca, destroca, que isso aí, na verdade, só tá atrapalhando, né, cara? O ideal seria manter um piloto para eles ir aprendendo, pegando a mãe do carro, né? Esse carro deve ser difícil de pilotar pra caramba. O Verstappen pegou o fio da meada dele e consegue colocar o carro no lugar certo. E os construtores seguem com a McLaren na liderança, seguido pela Mercedes, Red Bull na terceira colocação, a Ferrari ali na quarta. A Williams fazendo um bom campeonato na quinta colocação, seguido pela Haas, Aston Martin, a Racing Bulls, a Alpine e a Sauber na última colocação. Esse ano todo mundo já pontuou. E agora nós vamos para o nosso bolão. Agora você vai começar a participar do bolão, seu Carlos. Eu não participo ainda do bolão, o pessoal estava me excluindo do bolão aí, eu devia ter participado também, né? Mas tudo bem. Mas agora como integrante aí vai participar. E né, para o grande prêmio aqui da Emília-Romana, eu acertei o pole position, fiz apenas um pontinho. Paulão acertou a pole, a segunda colocação do Norris e acertou a posição da zebra, a 10ª colocação do Yuki Tsunoda. O Rafa acertou a pole e a segunda colocação de Lando Norris. E nós temos o nosso campeonato do bolão, a nossa tabela aqui do bolão. Quem assumiu a liderança, o Paulão, esse ano ele não conseguiu entrar aqui para comentar ainda, mas ele está na liderança do bolão com 10 pontos, seguido pelo Rafa com 8, e eu venho ali também com meus 8 pontinhos ali no empate técnico na segunda colocação. Bom, no próximo Superman já estará aqui conosco, e a próxima corrida é o Grande Prêmio de Mônaco, e o início das atividades agora na sexta-feira, 8h30 da manhã, primeiro treino livre, segundo treino livre ao meio-dia da sexta-feira, no sábado às 7h30 da manhã, o terceiro treino livre. Qualificação às 11 horas e a corrida às 10 horas da manhã. Grande Prêmio de Mônaco, Superman. Ó, esse aí é bom assim, né, cara? Historicamente é um grande prêmio. Eu adoro o Mônaco, acho que é um negócio desafiador, porque realmente é diferenciado ali, andar ali bem difícil, né, cara? O negócio de quem anda mais perto é o cara, mais perto do muro é o cara que anda mais rápido, né, cara? Mas normalmente não se tem muita ultrapassagem. Mas Dessa vez a FIA resolveu mexer no regulamento, é a única prova do campeonato que serão obrigatório 2 paradas nos boxes. Então a estratégia vai ter que falar um pouco ali, mas isso pode ser que dê uma mexidinha aí, deu uma mexida, deu um chacoalho nas coisas, né, cara? Eu acho que pode fazer uma coisa diferente. e o sábado o qualify é espetacular, mano, porque quem tirar mais leva pole. Leva meia vitória, como dizem. Exatamente. Qualify em Mônaco, principalmente, é a corrida, né, cara? Então, eu acho que quem gosta de Fórmula 1, esse Qualify é imperdível, né, cara? Tem que assistir. E a gente já viu de tudo no Qualify de Mônaco, né, cara? O nego fez um tempo bom, anda devagar para atrapalhar os outros. O cara sempre faz de tudo ali para tentar bater. Encosta o carro no lugar de rei, dá um totozinho, parei aqui, não foi culpa minha. Então é uma coisa que a gente espera de tudo ali no Qualify de Mônaco, né, cara? E na corrida é muito legal, apesar que historicamente só faz parte da Tríplice lá de corridas difíceis, né, cara? É, Tríplice Coroa, que é o Grande Prêmio de Mônaco, a Indy 500 e as 24 horas de Le Mans. E esse eu falo que é o final de semana do amante do automobilismo. Que a gente acorda, assiste Grande Prêmio de Mônaco, almoça 500 milhas de Indianápolis. E quem tiver com disposição ainda tem as 600
milhas de Charlotte na NASCAR nos Estados Unidos. Eu adoro esporte motor, né, cara? Se tiver motor, eu tô assistindo. Mas é um negócio complicado pra mim, cara. Porque você tem família, né, cara? Tem filho, tem mulher, pá, então fica. Ah, minha mãe fica louca, né? Que, pô, você vai ficar só vendo o motor agora na sua vida, né? Cara? Então você tem. Vendo corrida de domingo. É uma briga familiar. Eu sou envolvido com mecânica 100% do tempo, né, cara? Eu sou engenheiro mecânico e sou vidrado com mecânica, adoro, né, cara? Então, o esporte motor pra mim é muito legal, cara. Eu adoro. Adoro, e, assim, eu comecei a assistir Fórmula 1 por causa de um tio meu, né, cara? Então, é, lá no final da década de 70, eu era molequinho, então meu tio me pegava e me levava para os amigos dele. Eles faziam um churrasco todo final de semana que tinha corrida para assistir. Eu fui gostando de Fórmula 1 e acabou que eu fiquei. Meu tio faleceu aí na pandemia, infelizmente, mas eu fiquei louco por causa de Fórmula 1, cara. Então, até hoje eu vejo um esporte com motor, puta, eu vou assistir, né, cara? Futebol eu não dou muita bola, não, mas esporte com motor, Corrida, corrida, nossa paixão. tem cheiro de gasolina, eu sou mais. Aí. Então, eu gostaria de agradecer aqui primeiro a participação do nosso querido amigo Superman. Então, fala aí, ó. Deixa o seu like. Curte, compartilha. Beleza, valeu. Mandem pro bem. Vamos lá no Instagram, no @por cima da zebra. Deixa o like, compartilhe e até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos.